Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Aristeu. Vamos falar um pouco hoje do profeta Jonas. Jonas, o nome Jonas significa pombo. Pombo esse nome vem do hebraico, significa Ioná, a mesma raiz que deu origem ao nome feminino Ioná. E todos sabem que pombo no contexto bíblico simboliza o Espírito Santo de Deus, harmonizando a paz entre os seres humanos. No contexto bíblico, pombo simboliza o Espírito Santo de Deus, aquele que traz a paz, aquele que eleva as orações do homem a Deus, aquele que reina entre nós. E o profeta Jonas, lá no capítulo 1 do mesmo livro de Jonas, vai dizer que Deus chama Jonas, vai dizer que Deus chama Jonas e fala para ele se dispor, para ele se levantar e ir pregar contra a grande cidade de Nínive. Nínive era uma grande cidade, um povo perverso, maldoso, e obviamente Jonas ficou com medo de chegar e profetizar o mal, de profetizar as ruínas da cidade de Nínive. Jonas ele ficou com medo, obviamente, qualquer um ficaria com medo. Então Jonas realmente ele se levantou, se dispôs, mas não para ir até Nínive pregar contra Nínive. Ele fugiu, desceu até Jope, comprou uma viagem de navio, entrou para dentro do porão do navio e tentou fugir da presença de Deus, tentou fugir da missão que Deus havia lhe dado. Então o que acontece? Estando já em alto mar, veio sobre eles uma grande tempestade, o mar ficou furioso, o navio estava a ponto de rachar, de naufragar. Então os marinheiros ali eram todos povos pagãos, não tinha um cristão, o único cristão, o único servo, homem temente a Deus ali era Jonas, apesar dele estar ali fugindo de Deus. Ele era o único, o resto ali era tudo servia a Deus estranho, ou seja, macumbeiro, enfatizando nos dias de hoje, é macumbeiro, feiticeiro, esses caras aí, né? Espírita, se formos enfatizar no dia de hoje, que servia esses deuses pagãos, enfim, eles ficaram todos desesperados, começaram a jogar suas coisas fora, dispensar algumas cargas para ver se o navio ficava mais leve e assim eles de alguma forma conseguissem se livrar de um possível naufrágio, pois a tempestade estava cada vez mais violenta. Por mais que eles faziam, nada resolvia. Até que um dos marinheiros descendo até o porão do navio vê Jonas ali dormindo tranquilamente, em meio a todos aqueles problemas, e ele questiona Jonas, cara, tipo, cara, como você tá dormindo aí no meio de tantos problemas? Venha com a gente e ora ao seu Deus lá para ver se ele olha por nós e apazigua essa tempestade, para ver se ele resolve o nosso problema. Ora com a gente. Então, Jonas foi com eles e eles começaram a tirar sorte, ou seja, aquela velha história, quando surge algum problema e a gente sabe que o problema surgiu de dos que está entre nós, ficaram um olhando para o outro, tentando adivinhar de quem que é a culpa. E aí Jonas, ele sabia, irmãos, ele sabia qual era o segredo da vitória, qual era o segredo para que o mar se acalmasse. Ele falou, oh, não, o problema sou eu, o problema sou eu. Eles questionam, mas quem é você, cara? O que você faz? Você trabalha de quê? Qual é a sua profissão? Quem é o seu povo? Quem é o seu Deus? De onde tu vem? Quem é você? Jonas falou, olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, Deus único, e ele me mandou fazer algo e eu tentei fugir dele. Por isso que nos sobreveio esse mal. Faz o seguinte, vocês podem me pegar e me lançar no mar. Assim que vocês me jogar no mar, a tempestade vai se acalmar, os seus problemas serão resolvidos. Irmãos, o incrível é que mesmo aquele povo, nenhum deles era servo de Deus, era todos Deus, servos de deuses pagãos.
era todos de outras nações, não tinha um crente ali, irmãos, mas na hora de tocar no ungido de Deus, ninguém teve coragem. Na hora que eles se viram obrigados a tocar no homem de Deus, nenhum teve coragem. Aí só viu os marinheiros todos clamando a Deus, os caras, quem era macumbeiro, quem era feiticeiro, não importava mais qual era a religião deles, agora todo mundo estava adorando a Deus, orando a Deus. Ah, Senhor, que não caia sobre nós o sangue desse inocente. Olha esse povo tudo clamando a Deus. Que não caia sobre nós o sangue desse inocente e que também não pereçamos por causa desse homem. Irmãos, não tendo outro jeito, não tendo outra alternativa, eles pegam e jogam Jonas no mar. Imediatamente a tempestade se acalma. Deus ainda ordena um grande peixe que viesse e tragasse Jonas. Jonas agora no fundo, no seio do inferno, como ele mesmo relata lá no livro de Jonas. Ele mesmo relata do seio do inferno, do fundo do inferno, clamei a Deus e ele me ouviu. O peixe vomitou Jonas. E mais incrível que o peixe poderia ter vomitado Jonas lá mesmo no fundo do mar. Jonas ia acabar morrendo de todo jeito, mas Deus ele faz a obra completa. O peixe vomita Jonas em segurança, agora vai à grande cidade de Nínive e começa a andar no meio daquela cidade de um lado para outro e clamando, Deus vai destruir essa cidade, Deus vai destruir essa cidade, arrependam-se. Irmãos, o desejo do coração de Jonas era que isso realmente viesse sobre Nínive. Não, porque, irmãos, Jonas já tinha um passado que envolvia aquele povo ali de Nínive. Jonas tinha perdido os pais dele e provavelmente, pelo que eu entendi aqui na história de Jonas, o povo de Nínive foi os culpados pelas mortes pela morte dos pais de Jonas. Então Jonas queria mesmo é que aqueles povos se explodissem, queria mesmo que Deus realmente punisse aquele povo. Só que quando Deus ele te avisa de algo, ele manda um profeta te avisar, o desejo dele é que você se arrependa e se aproxime dele, para que assim você se arrependendo do mal que está no seu coração, Deus também vai se arrepender do mal que ele proferiu, que ele prometeu contra ti. E Jonas ele profetizava com gosto, e os povos ficavam aterrorizados, se movia se enchia de temor, e logo a notícia chegou até o rei de Nínive. O que aconteceu? O rei de Nínive imediatamente proclamou um jejum nacional. Homens, mulheres, crianças, animais não vão comer nem beber. Todos vão jejuar ao Senhor. Talvez assim o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, ele se arrependa desse mal. E assim aconteceu, irmãos. Todo mundo jejuou, Deus se arrependeu do mal. Jonas vai para a porta, para a frente da cidade. Ele fica ali esperando que acontecesse aquilo que Deus prometeu que ia fazer, que Nínive realmente fosse destruída. Quando passa o horário prometido por Deus e Nínive não é destruída, o que acontece? Jonas fica bravo, Jonas fica chateado com Deus e começa a questionar Deus. Oh Deus, pra que tu fez isso comigo então? Pra que tu me fez passar por tudo isso então? Se era para deixar esse povo escapar desse jeito. Agora Deus diz que agora a Bíblia diz que Jonas cansado, ele vai descansar e enquanto ele estava descansando, nasce um pé de aboboreira. E faz sombra sobre ele. Muito rapidamente essa aboboreira cresce e faz sombra sobre ele. Ele fica feliz. Ali ele deita ali, descansa. Enquanto ele descansava, veio uma locusta, um inseto, e consumiu toda aquela aboboreira assim, da mesma rapidez que intensidade que a aboboreira surgiu, ela também foi consumida. Jonas também ficou furioso, mas, oh Deus, o que está acontecendo? Aí o Deus fala para Jonas, ô Jonas, não tô te entendendo. Tu ficou aí todo ofendidozinho aí por causa da aboboreira, que você não plantou, que você não regou, que você não cuidou, que você não cooperou para o crescimento dela. Imagina aquele povo que se arrependeu. Não teria eu misericórdia deles? Então, irmãos,
Esse é o sentido esse é o sentido da palavra, o sentido da vida. Não importa o que você fez, o que deixou de fazer, não importa quem você é. Tem até um hino do Marquinhos Gomes, né? Não importa quem você é, não importa o que você fez. Se arrependa. Se arrependa de coração e deixa de fazer. A Bíblia diz que quem se arrepende e deixa alcança misericórdia. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus é Deus para te perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há problemas que Deus não possa resolver. Não há muralhas que Deus não possa derrubar por ti. Amém? Deus te abençoe. Espero que vocês tenham gostado dessa breve reflexão a respeito do livro de Jonas, profeta Jonas. Jonas significa pombo. Pombo simboliza é, a, a, o Espírito Santo. Pomba no contexto bíblico simboliza o Espírito Santo, que vem a mesma origem que deu, a mesma raiz que deu origem ao nome Iunai, nome feminino. Amém? Deus abençoe. Se vocês puderem, me dar uma ajudinha aí, curte esse vídeo aí, dê um like aí. Amém? Deus abençoa.